Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor ministro Edson Lobão, das Minas e Energia, presidente Renan Calheiros, nosso vice-presidente da mesa do Congresso Nacional e representando aqui a Câmara dos Deputados, o deputado André Vargas, nossa ministra Luísa Helena de Bairros, senhora Magda Chambriard, diretora da Agência Nacional de Petróleo e Gás, e especialmente a nossa homenageada, que concentra, digamos assim, nesse instante, todo o sentimento do nosso país. Digamos que a senhora está concentrando toda a brasilidade nesse instante, porque a Petrobras é filha, digamos assim, deste povo, das suas lutas, das suas caminhadas, das suas manifestações, do seu desejo de progresso, de desenvolvimento. Então, especialmente, nós queremos cumprimentar a doutora Maria das Graças Forte, presidente da Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, a nossa Petrobras. Cumprimento também o nosso ex-presidente, José Sérgio Gabrielli, o senhor Hilton Cobra, presidente da Fundação Cultural Palmares, o senhor João Antônio de Moraes, coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros. Cumprimento igualmente os dirigentes da Associação de Engenheiros da Petrobras, acabou de comemorar também seus 52 anos, o belíssimo coral da Petrobras, parabéns, vamos querer ouvi-los mais durante essa sessão. Os nossos ex-presidentes da República, Fernando Collor e José Sarney, e senadores e ex-presidente da República, que sabem exatamente o papel e a importância dessa grande companhia. Os senhores diretores da Petrobras que aqui estão presentes, José Miranda Formigli, José Alcides Martins, senhor José Carlos Cosenza, Marco Antônio Almeida, Hilton Cobra, já mencionei, da Fundação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, deputados e deputadas, estamos reunidos no Congresso Nacional para celebrar os 60 anos de existência da Petrobras, completados no último dia 3, fruto de uma luta profunda que mobilizou todo o país. É a maior empresa brasileira e uma das mais respeitadas do mundo, sinônimo de ousadia, inovação tecnológica, talento do nosso povo. A campanha pelo monopólio estatal do petróleo no Brasil foi o marco de um nacionalismo autêntico, unindo estudantes, trabalhadores, políticos e militares. Estejamos sempre vigilantes em torno da Petrobras. Sempre existirão e existem investidas para incompatibilizá-la com a opinião pública, a fim de possibilitar às empresas, principalmente empresas estrangeiras, colocarem as mãos em nosso petróleo. No próprio dia do seu aniversário, um portal na internet publicou, aspas, Petrobras 60, causa mais dúvidas do que certeza na Bolsa e no pré-sal, vaticinando que as ações da empresa poderiam sofrer no curto prazo. No início do século XIX, surgiram os primeiros depoimentos sobre a possibilidade de existência de petróleo no Brasil, mais especificamente na Bahia. Em 1892, Eugênio Ferreira Camargo procurou petróleo na região do Bofete, em Tatuí. Comprou sonda nos Estados Unidos e realizou perfurações de 448 metros, encontrando uma pequena quantidade de petróleo. Foi o primeiro brasileiro a encontrar vestígios reais de petróleo no país. No século seguinte, 1918, o Serviço Geológico e Mineralógico perfurou o poço de Marechal Malete, no Paraná, a primeira unidade da federação a ser pesquisada oficialmente por esse órgão. Particulares e governos procuravam petróleo, sem encontrá-lo, contudo, mas já então despertava a cobiça internacional.
em 1926, um relatório da Comissão Federal dos Estados Unidos sobre a jazida de petróleo na América Latina aconselhava que as companhias norte-americanas adquirissem e explorassem esses campos, aspas, não somente como fonte de abastecimento futuro, mas de abastecimento sob o controle de nossos concidadãos, deles, evidentemente. Quando Getúlio Vargas assumiu o poder, em 1930, o petróleo se tornara fator de importância na política internacional dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. As pesquisas brasileiras ainda eram infrutíferas. Em 1932, Monteiro Lobato fundou em São Paulo a Companhia Petróleo do Brasil. Ele era partidário da pesquisa e exploração do petróleo pela iniciativa privada, mas condenava a participação do capital estrangeiro. Na onda nacionalista deflagrada pelo novo grupo no poder, a Constituição de 34 determinou que o aproveitamento industrial das minas e jazidas minerais, dentre outros, seria realizado exclusivamente por brasileiros ou empresas organizadas no Brasil. Em fevereiro de 38, o Estado-Maior do Exército sugeriu ao Conselho Federal de Comércio Exterior a nacionalização da indústria do óleo cru ou seu monopólio pelo Estado. No dia 29 de abril, Getúlio Vargas assinou o decreto 395, nacionalizando a indústria de refinação do petróleo e criando o Conselho Nacional do Petróleo. A medida prejudicou empresários brasileiros que investiram no setor, inclusive Monteiro Lobato, que chegou a ser preso devido a uma carta enviada a Getúlio contestando a orientação governamental. Em 31, em Lobato, Bahia, foi constatada a presença de petróleo. A área foi incluída como prioridade para as pesquisas de petróleo em 1937. E o petróleo, pela primeira vez no Brasil, jorrou em 21 de janeiro de 1939, na Bahia. O Estado Novo se foi. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a democracia foi restaurada e a questão do petróleo se tornou assunto do parlamento. Na opinião do historiador Mário Victor, os comunistas se colocaram, aspas, na vanguarda da luta parlamentar em defesa do petróleo. Em 25 de julho de 47, a bancada do Partido Comunista apresentou na Câmara o projeto 382, de autoria do deputado Carlos Marighella, criando o Instituto Nacional do Petróleo. Marighella justificou sua proposta afirmando: evita-se assim o controle dessas sociedades por parte do capital privado, além do que, pelo próprio projeto, fica excluída toda e qualquer participação dos trustes e monopólios na constituição do capital e direção das mesmas sociedades. Os comunistas tomaram a iniciativa de legislar sobre o assunto. No dia 5 de setembro de 47, o Clube Positivista e a Comissão Unificadora dos Trabalhadores da Light e de luta pela nacionalização do petróleo no Rio de Janeiro lançaram nota fazendo um veemente apelo ao patriotismo dos brasileiros para que seja constituída uma comissão de âmbito nacional destinada a coordenar os trabalhos de uma campanha nacional do petróleo, com o objetivo de fundar nossa indústria petrolífera. Foi o ponto de partida para o grande movimento em defesa do monopólio estatal do petróleo. Os mais variados grupos se uniram em torno do tema, inclusive os estudantes e os parlamentares comunistas que continuavam com seus mandatos, mesmo com o registro do partido tendo sido arbitrariamente cassado naquele ano. Em janeiro de 48, os parlamentares comunistas tiveram seus mandatos cassados. Mário Victor, em A Batalha do Petróleo Brasileiro, avalia que, para os trustes internacionais do petróleo e certos membros do governo, a eliminação dos deputados comunistas do Parlamento, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais representava uma vitória política em defesa do Estatuto do Petróleo, que era um instrumento que os setores que queriam o controle dos trustes do monopólio utilizavam. E isto possibilitava a atuação dos trustes no setor. No final de fevereiro de 48, temendo a aprovação do Estatuto, Roberto de Gusmão, presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, instalou na capital federal Rio de Janeiro a Comissão Estudantil de Defesa do Petróleo. No início de março, a campanha ganhou a adesão de vários sindicatos de trabalhadores e entidades democráticas e nacionalistas. Em São Paulo, reunidos no Centro Acadêmico, 11 de agosto, a Faculdade de Direito, os universitários denunciaram o Estatuto do Petróleo como uma lei antinacional e lesa pátria, que permitiria que os trustes controlassem dominada a extração do petróleo, e conclamavam: senadores e deputados, civis e militares, industriais e comerciantes, professores, médicos, advogados, engenheiros, técnicos e trabalhadores, enfim, brasileiros, cerrai fileiras em torno dos estudantes nessa luta em prol da emancipação econômica do Brasil. Em defesa do Estatuto, o jornal Estado de São Paulo publicou: instigado pelos comunistas, muitos críticos da obra que vai ser feita estão procurando malziná-la, com a arguição de que ela irá entregar a estrangeiros, notadamente aos norte-americanos, o petróleo nacional. No Rio,
o jornalista Carlos Lacerda ia pelo mesmo tom. O Partido Comunista está liderando a campanha contra o projeto de lei do petróleo para ajudar a Rússia e para galvanizar os seus simpatizantes em todo o país. Em abril de 1948, foi criado o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, com a participação do ex-presidente Arthur Bernardes, general Horta e José Pessoa, e o presidente da UNE, dentre outros, deflagrando oficialmente a maior campanha cívica de toda a história do país. Até aquele momento, graças à companhia, a essa campanha, o Estatuto do Petróleo sequer chegou a ser votado, sendo arquivado em 1951. Em janeiro desse ano, Getúlio Vargas reassumiu a presidência da República. Em dezembro de 51, o Executivo enviou mensagem ao Congresso propondo a criação da Petróleo Brasileiro S.A. A Petrobras, empresa de economia mista, com controle majoritário da União, não estabelecia o monopólio estatal. Diante disso, a UNE e outras entidades relançaram a palavra de ordem: o petróleo é nosso. Getúlio encampou a ideia e negociou modificações no projeto, enviado ao Congresso, onde recebeu emendas e foi aprovado em 21 de setembro de 53. Em 3 de outubro, Vargas sancionou a Lei 2004, criando a Petrobras. Cabe aqui lembrar os nomes de Alice Tibiriçá, Almirante Alfredo de Moraes Filho, Barbosa Lima Sobrinho, Brigadeiro Rui Moreira Lima, Comissão em Defesa do Monopólio Estatal do Petróleo, General Felicíssimo Cardoso, Henrique Miranda, Maria Augusta Tibiriçá Miranda, uma das grandes lutadoras em defesa do Brasil, no alto dos seus quase 100 anos no Rio de Janeiro, ainda fazendo campanhas em defesa do nosso país. Matos Pimenta, Movimento em Defesa da Economia Nacional, Nuta Barlete James, Osório Borba, além das personalidades e entidades já citadas que participavam da luta que levou à criação da Petrobras. Sua instalação foi concluída em 54, ao herdar do Conselho Nacional do Petróleo 2 refinarias, a de Mataripe, na Bahia, e a de Cubatão. Em 61, fundou a refinaria Duque de Caxias, a primeira que construiu e que hoje é a mais complexa do sistema. Descobriu vários campos produtores no Recôncavo e o campo de Carmópolis, em Sergipe. Em 63, abrindo a perspectiva de produção fora da Bahia. Também em 61, começou a procurar petróleo na plataforma continental, inaugurou o primeiro posto de abastecimento da Petrobras, aqui em Brasília, e atingiu a autossuficiência da produção dos principais derivados. O Centro de Pesquisa da Petrobras, CENPES, é um dos complexos de pesquisa aplicada mais importantes do mundo e está em constante crescimento graças ao esforço e especialização de seus funcionários. Recebeu os maiores prêmios do setor petrolífero mundial e é o maior centro de pesquisa da América Latina. A Petrobras é a empresa que tem mais patentes no Brasil e no exterior. É reconhecida mundialmente pela excelência no desenvolvimento e aplicação de tecnologia de exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas, onde estão mais de 90% das nossas reservas. O CENPES desenvolve parcerias tecnológicas com inúmeras universidades e institutos de pesquisas, facilitando a criação de laboratório de ponta, capacitação de pesquisadores e desenvolvimento de projetos. A Petrobras ajuda e investe nos alunos de graduação, mestrado, doutorado nas instituições de ensino com temas ligados à indústria de energia e preservação ambiental. Somente nos últimos 10 anos, os investimentos da Petrobras em pesquisa e desenvolvimento cresceram 22,7% ao ano e, em 2002, atingiram 1,1 bilhão de dólares. Em 67, foi constituída a Petrobras Química S.A., Petroquisa. A indústria transformadora de nafta em eteno marca o início da história do setor petroquímico brasileiro. No ano seguinte, ocorreu a primeira descoberta de petróleo no mar, em Sergipe. Também em 68, entrou em operação a primeira plataforma de perfuração de petróleo construída no Brasil. Em 74, foi descoberta a Bacia de Campos, com aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. Depois, a empresa descobriu os campos de Garopa, Pago, Namorado, Badejo, Bonito, Cherne e Pampo. Em 71, foi criada a Petrobras Distribuidora, que desde 75 é líder na distribuição de derivados de petróleo no país. Em 72, foi criada a Braspetro, empresa subsidiária da Petrobras com atuação internacional. Colômbia, Iraque e Madagascar tornaram-se os primeiros países estrangeiros a contar com pesquisa da empresa. No ano seguinte, as explorações estenderam-se ao Egito e ao Irã. A Petrobras também tem atuação fundamental no abastecimento e distribuição de etanol. O Programa Nacional de Álcool foi criado em 75 para substituir em larga escala os combustíveis derivados de petróleo por biocombustível devido à crise do petróleo. Em novembro de 84, a descoberta do campo de Albacora provou a existência de campos gigantes
a grandes profundidades e começou a exploração inédita em águas profundas. No ano seguinte, foi descoberto o campo de Marli. Em 88, entrou em operação o campo de Urucu, situado na bacia do rio Solimões, mostrando que havia petróleo comercial de excelente qualidade e associado ao gás na Amazônia. No ano 2000, a Petrobras comprou participações em diversas termoelétricas que transformam o gás em energia elétrica, diversificando e ampliando nossa matriz energética. A termoelétrica da fábrica de fertilizante nitrogenado, na Bahia, foi a primeira usina com participação da Petrobras a entrar em operação. Em 2004, inaugurou sua primeira usina eólica, em Macau, no Rio Grande do Norte. Em 2006, alcançamos a autossuficiência sustentável do Brasil na produção de petróleo e gás, com produção média diária de 1,9 milhões de barris por dia. O país passou a exportar mais petróleo e derivados do que importar. Deste ano, faz parte do índice Dow Jones de sustentabilidade, com destaque para o aperfeiçoamento contínuo das práticas de governança corporativa e a adoção de padrões internacionais de transparência. Em 2008, foi criada a Petrobras Biocombustíveis para desenvolver projetos de produção e gestão de etanol e biodiesel. A previsão é de que a produção do biodiesel no Brasil seja de 640 milhões de litros. Para o segmento do etanol, a meta é atingir, em parceria, a produção de 1,9 bilhão de litros, agora em 2013, voltada para o mercado externo, e 1,8 bilhão de litros para o mercado interno. Os produtos da linha Lubrax têm diversas aplicações na área automotiva, na indústria, na aviação, no setor ferroviário e marítimo. Dou esses dados e essas informações, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para mostrar o papel destacado dessa companhia extraordinária que é a Petrobras. Filha, como disse, dessa ampla mobilização social do povo brasileiro. Digo que tivemos nessa questão 3 grandes batalhas. A primeira grande batalha que marca a trajetória dessa empresa é a discussão, o debate que envolveu o governo, envolveu o parlamento e especialmente a sociedade brasileira, que é a constituição do marco que estabeleceu o monopólio estatal do petróleo no Brasil. E a Petrobras é criada exatamente por esta razão. Estabelecido o monopólio estatal do petróleo, cria-se a Petrobras. Uma luta, digamos assim, titânica, porque você precisava, mesmo a indústria do petróleo sendo desenvolvida já em grande parte do mundo, é como se você tivesse que começar do zero, porque em questões estratégicas, ninguém dá nada a ninguém. Nenhuma nação transfere com facilidades a sua tecnologia para você desenvolver questões estratégicas. Basta examinar as questões atuais para que possamos ter ideia do que significa você começar uma companhia praticamente do zero. Herdando, evidentemente, 2 refinarias, mas não bastava só refinar, você precisava extrair, você precisava ampliar a pesquisa, você precisava tirar o petróleo em condições inóspitas, muitas vezes, porque você precisava tirar o petróleo do mar, porque foi ali onde nós descobrimos as nossas maiores reservas. Então, é uma luta que envolve o sentimento nacional, a mobilização popular, que envolve a ciência, que envolve a pesquisa, que envolve a indústria, que mobiliza setores gigantescos da economia nacional e, sobretudo, a determinação política, a busca da unidade política que permitisse você constituir uma empresa capaz de cumprir esse objetivo. Então, essa é uma tarefa de um trabalho, de uma costura política muito forte. E diante das pressões que nosso país sempre recebeu, era evidente as pressões daquela época, mas mesmo diante daquelas pressões, nós conseguimos construir a Petrobras. Mais que isso, construir um centro de pesquisa extraordinário, que mobiliza universidades no país inteiro, pesquisadores no país inteiro, e que, sobretudo, garante que cérebros, gente muito capaz, muito preparada, não se forme nas grandes instituições de pesquisa brasileira e depois tenham que ir para o exterior. A Petrobras recepcionou centenas e centenas, alguns milhares de pesquisadores para o seu centro de pesquisa. Então, essa, digamos, foi a primeira grande batalha que o Brasil desenvolveu em torno de um tema estratégico que era exatamente o petróleo.
depois de passado esse tempo de exploração, de pesquisa, de conhecimento e de domínio da tecnologia, vem uma segunda batalha. É que nós recepcionamos tudo isso num capítulo de ordem econômica da Constituição que acaba de completar 25 anos. Ao recepcionar, nós fizemos uma contramaré. Aqui está o presidente Sarney, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Não só porque nós queríamos participar da Constituinte com a nossa legenda, e o presidente Sarney também, ousadamente, resolveu legalizar todos os partidos políticos, e o Partido Comunista, então, foi legalizado e pôde participar com a sua própria legenda na Constituinte de 88. Ali foi recepcionada a luta que o povo brasileiro desenvolveu, mas era uma contramaré, porque no mundo era Rig e Thatcher, desenvolvendo o famoso neoliberalismo econômico. Então você tinha um movimento contrário na Constituinte. E seguida a Constituinte, no dia que ela foi proclamada, 5 de outubro, 2 dias depois do aniversário da Petrobras, ela passa a ser bombardeada, fortemente bombardeada, para ser alterada e modificada pelos chamados neoliberais. E isso acontece na década de 90, especialmente durante o período de 94 e diante, digamos assim, e durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Congresso Nacional recebe exatamente uma emenda para quebrar o monopólio estatal do petróleo. E isso acontece frente a um movimento também grande da sociedade, mas o Congresso Nacional, enfim, quebra o monopólio estatal do petróleo. Eu lembro das reuniões na liderança do meu partido com Haroldo Lima e tantos dirigentes da Petrobras, inclusive diretores da Petrobras, que nos ajudaram a ir ao presidente Sarney, que estava aqui no Senado na época, para elaborarmos um documento que fosse capaz de, mesmo diante da nossa derrota na questão do monopólio estatal do petróleo, preservasse a companhia, que não deixasse a companhia ser privatizada. E essa carta, produzida pelo presidente Sarney, foi enviada, então, ao presidente Fernando Henrique, que se comprometeu em que a Petrobras não seria privatizada. Mas a vontade, o desejo e o anseio da quebra do monopólio estatal do petróleo tinha por trás também a privatização desta que é a maior empresa brasileira. Mas aquela carta sustentou esse patrimônio do povo brasileiro até hoje. Ali sofremos, digamos assim, uma derrota também estratégica. Mas vem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores convidados, a batalha seguinte, que é a descoberta do pré-sal. E com a descoberta do pré-sal, numa nova situação política, num novo quadro político, uma nova batalha é travada. E também aqui no Congresso Nacional, que é a batalha da mudança do marco regulatório do petróleo e gás no Brasil. E discutindo a 4 mãos, com a Agência Nacional de Petróleo, a Petrobras, o Ministério das Minas e Energias, a Presidência da República, sob o comando do presidente Lula, resolveu-se mandar uma proposta ao Congresso Nacional que garante que, no caso do pré-sal, muda-se, altera-se o regulamento e, ao invés de concessões, nós vamos fazer a partilha, garantindo que em todo o pré-sal começa-se a discutir com a presença da Petrobras. Então, essa é uma batalha, digamos assim, que enfrenta o que se discutiu e o que se resolveu anteriormente na questão da quebra do monopólio estatal. Você consegue avançar um pouco mais, permitindo que na partilha, aquilo que é riqueza nossa, mantenha-se como riqueza nossa. E aí nós podemos dizer que a Petrobras se fortalece uma vez mais, ganha mais impulso no nosso país e pode dar sequência a essa sua missão, digamos assim, estratégica, geopolítica e, ao mesmo tempo, de uma forte presença do Brasil na cena do petróleo e gás no mundo inteiro. Mas não é só isso. Nós dissemos aqui, senhor presidente, e concluo, porque a Petrobras, e peço que Vossa Excelência recepcione todo o nosso texto, a Petrobras é o que nós ouvimos aqui. A Petrobras é a ciência, é a tecnologia, é a capacidade do povo brasileiro, mas a Petrobras é a arte, é a cultura, é o cinema, é o poeta,
é a força que puxa o conjunto inteiro de empresas brasileiras. São inúmeras as empresas privadas que se transformaram em gigantes no Brasil e que hoje são multinacionais, que partiram da sua presença ao lado da Petrobras, que se espalham no mundo inteiro. Quantas e quantas? É a recuperação do setor naval. O que seria, digamos, o Rio de Janeiro hoje, se o governo brasileiro não tivesse batido na mesa e dissesse: vamos construir navios de novo, vamos construir sondas, vamos fazer aquilo que o nosso povo tem capacidade de fazer, e nós temos lastro porque temos uma empresa como a Petrobras. É por tudo isso que nós não poderíamos, jamais poderíamos deixar de comemorar os 60 anos da Petrobras, os 60 anos de produção, de pesquisa, de autossuficiência e de formação de gente de alta qualidade para conduzir os destinos da companhia, mas para auxiliar o Brasil em várias frentes. É isso que nós conseguimos com a Petrobras. E tenho certeza, senhora presidente, que o Brasil, com a presidência da senhora à frente da Petrobras, dos diretores que aqui nós temos, dos funcionários preparados que a Petrobras tem, nós podemos fazer ainda muito mais. Por isso, meus cumprimentos a essa empresa extraordinária que é a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras. Muito obrigado.